Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Você pode repetir comigo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu creio que eu vou receber uma porção extraordinária para viver vitórias impossíveis, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Neemias, no capítulo 1, desculpa, ainda avisando, né, a todos que nós teremos, deixa eu só tirar uma dúvida, dia 2, esse aviso, não, vamos seguir, em Neemias nós vamos observar que nesse domingo Deus tem, obrigado pastora, nesse domingo Deus tem para o nosso coração a restauração de Neemias. A restauração que nós já vivemos, a de Ezequias, tudo isso em razão de quê? De que Deus tem nos anunciado uma restauração que não é simplesmente vamos ter uma vitória pontualmente em alguma coisa. Algo restaurado é algo que tinha sido, né, anulado, destruído, tinha... enfim, não servia mais para nada. Quem já teve oportunidade de ver quebrado uma peça importante sentimentalmente ou até valiosa materialmente e você, num descuido, quebrou essa peça? Quem já viveu isso? Pode ser na infância, pode ser em qualquer lugar. Quem já viveu isso? Eu poderia somar todas as mãos de vocês e dizer que eu era tão estabanado, né? E quando eu fui crescendo, eu fui perdendo ainda a dimensão das coisas, que eu tenho facilidade em derrubar. Aliás, a Ju é testemunha ocular viva, inclusive com o equipamento dela, o computador dela quase sofrendo, né, um colapso, porque eu consegui, numa reunião, né, a gente estava fazendo por vídeo, eu derrubei uma garrafa de mate, aleluia, quase que, né, eu morro de infarte naquela hora, ali ia ter que orar para ressuscitar, mas em função disso, né, imagina restaurar um computador super fera, né, que quando Deus restaura, não volta a ser a mesma coisa. Quando Deus restaura, volta a ter não apenas um valor, mas o maior valor. Eu quero que você tome posse dessa palavra na tua vida. Quem tem situações que precisam ser restauradas, um dia existiram, mas acabou quebrando esse vaso. Relacionamento familiar, vida sentimental, enfim, são tantas as razões. E hoje nós estamos participando de 7 domingos de restauração. E nesse domingo, né, que é o 4º dia, o 4º domingo, nós temos a certeza no nosso espírito que aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, fala para o irmão que está do teu lado, esse é o domingo da restauração de Neemias, e até o 7º domingo nós vamos ver muito de Deus acontecer. Os teus olhos vão enxergar que aquilo que aparentemente tinha sido destruído, o Senhor trouxe com valor ainda maior, em nome de Jesus. Creia nisso, amém, queridos? Em nome de Jesus. Se as palmas são para o Senhor, pode bater, né?
No capítulo 1 de Neemias, nós podemos enxergar que Neemias vivia num reinado que não era o seu. O povo foi disperso de Jerusalém, né? Enfim, eles não estavam mais, eles estavam cativos, poucos ficaram em Jerusalém. Os que ficaram em Jerusalém eram assim os mais coitados, né? E foram levados, ou seja, eles estavam sob domínio, eles não estavam num reino que era seu. E de repente, né, vem o conhecimento de Neemias, que era copeiro do rei que não era do seu reino, servindo, portanto, de que todos, né, perguntei sobre os que sobreviveram no capítulo 1, no finalzinho do versículo 2, versículo 3, e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias e fiquei jejuando e orando diante de Deus do céu. E eu disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, e os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, mas os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a força da tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido. Repete comigo: seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, obrigado, meu Deus. Nós estamos, Pai, com o nosso coração quebrantados na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, rendidos, Pai, nas tuas mãos. O Senhor nos faz, Senhor, não só pensar, mas reavaliar toda a nossa vida, para que tenhamos princípios espirituais, posicionamentos espirituais, que vão nos dar acesso e vão nos fazer viver a restauração que Neemias viveu e aquela que ele proporcionou para o seu povo.
Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, toda tentativa de roubo, todo espírito contrário, nós amarramos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Seja abundante a unção do Teu Santo Espírito sobre nós. Seja, Senhor Jesus, Pai, resplandecente a Tua luz, para que possamos enxergar apenas a Ti, Senhor. Tira o cansaço, tira o medo, Pai, tira a aflição, tira a dor, a angústia, a decepção, Pai, que os Teus filhos viveram nesses dias, ou que guardam há muitos anos, Pai, e dá, Senhor, eu te peço, a novidade, dá, Senhor, o caminho, a estratégia, como o Senhor entregou para Neemias, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu quero meditar nessa palavra junto com você e quero trazer para o teu coração que o Espírito Santo, dentro desse domingo da restauração de Neemias, veio muito forte ao meu coração, que muitas vezes nós conhecemos a história de personagens bíblicos, de heróis da fé, sabemos o início, o meio e o fim dessa história, o bom êxito que Deus deu, e eu poderia citar vários. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós estamos falando de alguma coisa que eu tenho certeza, que nem nos dias de hoje, pegando todas as construtoras, as mais conhecidas, né, e de obras públicas, e falasse para elas, vocês têm 52 dias para poder refazer a muralha de uma cidade. Para quem já esteve em Israel, lá é possível você ir para um determinado ponto de Jerusalém, que você vê essa muralha, que foi um pedaço dela, porque não é mais a mesma, né? Foi destruída novamente 70 anos depois de Cristo, Jerusalém. Então, mas você vê isso lá, você documenta, e a espessura e a altura dessa muralha era muralha para defender, era muralha para que eles não ficassem à mercê do inimigo, que podia entrar e sair a hora que queria. Era uma muralha que voltava a dar dignidade para o povo que tinha sido disperso, como Neemias mesmo orou, povo que estava, enfim, em todos os lugares. E por quê? Porque eles viraram as costas para Deus, porque mais uma vez nós encontramos na palavra do nosso Deus, de que não é uma questão de castigo, a escolha, a opção é do homem, e muitas vezes de um povo inteiro, que virou as costas para o Senhor, e eles foram, né, dispersos, ficaram em exílios, enfim, viveram e sofreram a consequência das suas decisões e escolhas. Eu quero que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, porque muitas vezes as nossas decisões e escolhas não é de nos afastarmos do nosso Deus, de apostatarmos da fé, de abandonar, né, a vida cristã, mas muitas vezes dentro de nós estamos virando as costas para Deus, porque nós não estamos ouvindo o todo do Senhor para nós, não estamos percebendo que o Senhor não nos deseja parcialmente, mas que o Senhor nos deseja de uma maneira entregue, assim como Ele se entregou a nós. Ele não se entregou pela metade, Ele se deu, Ele se entregou, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Quando eu vou orar por um enfermo, vem latente no meu coração aquilo que Jesus fez, porque quem vai curar aquele enfermo não é homem, não é bispo Abude, não é ninguém, mas é aquele poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e esse poder é ilimitado. Quando eu tenho verdadeira consciência disso, eu começo a perceber princípios espirituais.
Os bastidores, eu disse que alguém contou para Neemias o que ele iria viver, que em 52 dias ele ia ver o resgate de Jerusalém, a dignidade de Jerusalém, ele ia ver, e foi concomitante, né? Toda a história de Esdras, se você ler na Bíblia, né, foi um timezinho que o Senhor separou naquele momento, mas só foi possível reabrir a porta do templo, onde Esdras traz a consciência. Leia Esdras depois na palavra para você ver, quando Esdras traz a consciência, ele abre, né, a casa de Deus e abre, né, a palavra de Deus, o povo todo se quebranta, o povo todo se alegra. Querido, nós precisamos devolver para o nosso coração essa alegria genuína, apenas da glória de Deus. Eu quero aprender a cada dia mais a entrar na casa do Senhor, e o momento do louvor não ser apenas um momento. Quando eu digo apenas, é como se fosse pouca coisa, mas não é. Mas não entender apenas que aquele momento é para eu sentir um deleite, para eu sentir um pouco de paz, um renovo. Senhor, mostra para o teu povo que quando a tua glória se manifesta, nós passamos a ser nova criatura, e esse relacionamento vai trazer eu e você para esse eixo da vontade de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Senhor, eu quero viver o eixo dessa vontade. Ela sempre será boa, perfeita, fala alto com unção, boa, perfeita e agradável na tua presença. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus. O primeiro princípio espiritual, nós enxergamos no capítulo 1, naquilo que nós lemos, a necessidade para ver algo tão absurdo. Uma muralha reconstruída em 52 dias, portas queimadas que passavam a proteger, o inimigo não podia mais entrar e sair a hora que quisesse. Na hora que nós encontramos isso, nós vimos uma restauração do ser espiritual de Neemias. Agora, eu tenho conversado sobre isso aqui. Quem é Neemias? Neemias é um grande herói da fé, sim, mas como que ele se tornou um grande herói da fé? Foi Deus que falou com ele. Deus não falou com ele. Sabe o que falta para nós hoje, para que o evangelho ele possa ser espalhado pelo mundo inteiro? Falta essa consciência de Neemias. Se eu pertenço ao Senhor, se um dia, né, o Senhor me marcou, me selou como filho de Deus, eu preciso entender que eu estou vivo porque existe um propósito. Eu estou vivo para cumprir aquilo, a trajetória que Deus tem para a minha vida, todos os dias que foram escritos e determinados do Salmo 139, eu preciso ter entendimento de que eu não estou aqui apenas para casar, ter filhos, adquirir, ter alegria naquilo que eu adquiri, para viajar, para isso, para aquilo, para ter netos, para ter... Tudo isso é lícito, é lindo, é propósito de Deus. Mas o ser espiritual de cada um de nós, que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos traz uma dimensão de quem somos no mundo espiritual. Eu quero te contar um segredo: o inimigo de Deus tem medo. O inimigo de Deus tem medo daquilo que Deus já escolheu e já determinou sobre a tua vida, porque você nasceu para trazer prejuízo para o inferno. Você nasceu, aleluia, para ser um instrumento de Deus. Bispo, isso quer dizer que eu tenho que ser pastor, tenho que ser bispo? Não, você não tem que ser nada do ponto de vista do desejo humano. Paulo fala, quem deseja o episcopado, boa coisa o faz, mas eu não estou me referindo a isso. Estevão, ele foi um diácono, mas foi um diácono que revolucionou a igreja primitiva.
Apóstolo Paulo foi alcançado através da vida de Estevão. Então, Deus não tem uma regra e uma fórmula só. Ele tem um querer, mas esse querer que Ele tem para você, eu digo isso, mas com tanto amor do Senhor pela tua vida, esse propósito, essa trajetória, esse desejo que Ele tem por você. Olha para o teu polegar. Olha para o teu polegar, mas não desse lado, desse lado. O que tem desse lado aqui? Repete. Existe uma digital no teu espírito do que Deus estabeleceu. Existe uma digital, ela não é igual à do outro. Em 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra hoje, todas que já existiram. Que programa é esse que Deus criou, aleluia, no céu, que faz com que todas as digitais elas sejam diferentes, elas não se repetem, assim como não se repete o desejo, o propósito de Deus. Então o Senhor está falando, nesse primeiro princípio, refaz, aleluia, o teu ser espiritual, refaz essa relação com Deus. E o que mais me chama a atenção na vida de Neemias, é que ele, não foi Deus que falou com ele, você não encontra na Bíblia, ele se deparou com uma realidade, e por causa dessa realidade, constrangeu o coração dele, e por causa desse constrangimento, ele se curvou, se quebrantou, e começou a orar pelo seu povo. Não é tudo que nós vimos aqui? Ele não desejou só para ele, ele desejou por todo o seu povo, e ele se lembrou de promessas que Deus tinha dado para Moisés, que depois, com Salomão, Deus ratifica: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós nos deparamos muitas vezes no planeta Terra, muitas vezes do nosso lado, um povo que chama pelo nome de Deus, mas que opta a viver a sua própria vida, com a sua escolha, com a sua, e que são mestres para si mesmo, não se abrem para viver essa trajetória. Naquele dia, Neemias, que não foi convocado por Deus, ele se apresentou, e ele se colocou em jejum, ele se colocou em oração, e não foi, repito, por ele mesmo, mas foi pelo seu povo. E no final ele ora, ele diz: Senhor, me faz bem-sucedido diante desse homem. Sabe quem era esse homem? Sabe aqui que ele se referia a ser bem-sucedido? A conversa que ele teria com o rei para a liberação dele. Você lembra no capítulo 2, quando isso acontece? Logo no início do capítulo 2, ele se reúne com Artaxerxes, o rei, diz: por que você está abatido? Só pode ser, né, dor de cotovelo, ou não, estou brincando. Por que você está abatido? E Neemias esclarece que era por causa do seu povo. E naquele momento, uma grande revolução começa a acontecer, a restauração do querer. Você percebe que ele passou 3 dias jejuando, orando, mas durante esses 3 dias, Deus falou: eu não vi nenhum servo meu profeta. Neemias não era profeta, Neemias não era um sacerdote, mas Neemias se prontificou. Eu não sei se você olha para a tua vida, olha para a tua vida espiritual, olha para a tua vida, tua caminhada com Deus, e você vai dizer: quem sou eu na fila do pão? E o Senhor está te dizendo: você é aquele a quem eu dei uma digital, a quem eu dei, aleluia, uma identidade, eu dei características, eu dei, aleluia, um DNA, é o meu DNA, mas que você
pode viver e fazer uma revolução apenas se apresentando. Quantos querem se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, Senhor, andando dentro dessa trilha que o Senhor, aleluia, me apresenta hoje. Restauração do querer. Ele terminou esses dias com uma determinação, algo obstinado: eu vou conversar com o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes, ele precisa me ouvir. Bem, surgiu aquele clima, o rei Artaxerxes perguntou: e o que você deseja então? Eu desejo ir. E a situação dele era muito cômoda. Deus precisa que a gente saia da zona de conforto. Deus deseja que você saia da zona de conforto. Bispo, mas eu não estou na zona de conforto. Eu tenho oportunidade de te servir dessa ou daquela maneira. Sabe o que é sair da zona de conforto? É sair do status, o estágio, do momento em que você está. Bispo Abude, sem exagero, a Ju é testemunha, né, que ela trabalha comigo na minha atividade profissional, mas 30 horas por dia eu coloco minha vida à disposição, seja para aquilo que é prioridade para mim, que é as vidas, a casa do Senhor, o reino de Deus, e as coisas profissionais que eu preciso fazer. Tudo isso vai acontecer em 18 horas? Ótimo. Vai acontecer em 24 horas, ou em 30 horas, porque às vezes a gente nem dorme. Mas não é para você olhar para isso e falar que bonitinho, não, é o meu desejo. E hoje eu estou declarando diante desse altar, tudo que eu já faço, eu vou entrar nesse circuito da restauração, que vai trazer em tempo recorde um milagre para o povo de Deus, vai trazer em tempo recorde um milagre para que eu possa viver e dizer essa minha identidade única: Senhor, conta comigo, porque eu vou viver isso, sim, em nome de Jesus. Então repete comigo: a restauração do meu ser espiritual, somada à restauração do querer. É Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar, mas eu preciso voltar a querer, a desejar, ser esse instrumento para Deus, ser aquele que se apresenta e diz: Senhor, eu vou vencer todos os limites, eu vou viver isso em nome de Jesus, eu vou, aleluia, me mobilizar e eu vou sair da zona de conforto. Repete comigo, terceiro princípio: restauração da ousadia e coragem, rompendo limites. Nesse papo com Artaxerxes, quando o rei falou: mas o que você quer? O que você precisa para fazer isso? Em primeiro lugar, que você me dispense. Por quê? O lugar de conforto para ele, todo mundo estava, como diz o carioca, num perrengue, estava numa situação desesperadora, lá do exílio, não é? Estava mais ou menos como a gente encontrou as coisas lá em Gramacho, sofrendo, vivendo, sendo saqueados e etc. Quando nós olhamos para a condição que os que estavam em outros lugares, porque eles foram dispersos, né? Nós não encontramos nenhuma situação favorável, mas impressionantemente, Neemias estava numa situação favorável. Ele era copeiro do rei. Copeiro não era, naquela época, aquele que lavava o copo do rei, não, o copeiro do rei era uma pessoa de confiança, inclusive, que comia a comida do rei para ver se ela estava envenenada ou não. Fala comigo, aleluia. Mas era uma situação de privilégio, de convívio, de intimidade com o rei. Mas toda essa intimidade, quando ele se apresenta com a sua expressão triste, o rei pergunta, ele imediatamente responde.
quero sim, em primeiro lugar, que você me libere. Eu não vou, a partir de agora, ser teu copeiro. E nem foi na previsão que ele deu de voltar, porque ele foi 13 anos governador, que o rei o colocou, de Jerusalém. E interessante, é tão genuíno essa história, é tão espiritual e de princípios espirituais, que a Bíblia revela que nem o salário de governador, nesses 13 anos, ele recebeu. Ele levava tudo para benefício do povo. Vocês estão entendendo o desprendimento? O nosso ser espiritual, quando está vivendo o centro da vontade de Deus, nós somos completamente desprendidos. E tantas pessoas falam, não, eu não posso me dedicar dessa maneira, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo para o Senhor, porque vai ficar em falta isso, aquilo. Eu criei as minhas filhas, muitos aqui conhecem a história, né, mais a detalhe, mas eu criei as minhas filhas no altar. Teve uma situação especial, lá em Alphaville, quando nós estávamos, tinham 250, 300 mulheres na reunião de mulheres de quarta-feira à tarde, e a bispa Rosana ministrava toda quarta-feira à tarde. Um dia a Giovana estava com muita febre, estava com 40 graus de febre, e a bispa levou ela para a igreja. Por quê? Porque ela tinha esse compromisso no altar. A Giovana não queria ficar longe. A Giovana se enrolou na perna da bispa, ela sentou em cima do pé e, virada de costas, né, para todo o povo, ela abraçou, né, a canela da mãe e estava com esse febrão. Foi medicada, etc., mas estava com esse febrão porque não queria largar a mãe. Qualquer ser humano natural poderia dizer, é uma mãe sem coração, é uma mãe irresponsável, é uma mãe, querido, eu creio e eu sei dos valores espirituais, do poder de Deus, e nós já tínhamos visto o apóstolo, a bispa Sônia, deixar o bispo Tide no hospital, Oswaldo Cruz, quando os médicos falaram, se vocês não saiam, era um domingo, porque se vocês saírem, pode ser que na volta de vocês não vão encontrar mais. O bispo Tide aqui, ele era adolescente, antes de, né, ter toda a trajetória ministerial dele, e o apóstolo e a bispa olharam e falaram, eu sei que o meu filho vai ser cuidado por aquele que me enviou para poder cuidar das vidas. Eu vou estar no altar, e a bispa Sônia também. Não só eles viram a restauração da vida do bispo Tide, mas eu pude ver a Giovana, quando ela voltou para casa, ela não estava mais naquelas condições. No dia seguinte, ela estava completamente curada. Querido, em nome de Jesus, não deixe que a lógica humana, não deixe que a forma das pessoas que acham normal isso, nem tanto aquilo e etc., governe a tua vida, as tuas decisões, mas não é para ser inconsequente, mas é para ser consequente, ou seja, com o poder da fé, com a unção. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos nesse Deus todo-poderoso. Se apropria disso em nome de Jesus. Isso vai ser a restauração da ousadia, da coragem, rompendo limites. E o rei ouviu de Neemias o quê? Quero a liberação. Quero cartas para liberação nas fronteiras. Ele saiu de Jerusalém e ele foi liberado nas fronteiras. Sabe o que é isso? É você ultrapassar limites. Ninguém vai colocar
barreiras, nem travas, nem fronteiras na tua vida. O Senhor está te dizendo, hoje é dia de se posicionar, de se relacionar com o Senhor e ver o romper de fronteiras. Você vai superar limites em nome de Jesus. Você não vai estar cerceado, mas você vai ampliar. Aleluia! Tudo na tua vida será ampliado. Teu relacionamento familiar, tua vida sentimental, tudo na tua vida vai expandir, vai cair as barreiras e fronteiras. Levante suas mãos, fala: Senhor, eu tomo posse, através da ousadia e da coragem, por ter a restauração espiritual, a restauração do meu querer, eu vou viver o romper de fronteiras, em nome de Jesus. E a terceira coisa que ele pediu, Neemias, eu quero ir lá na floresta, pegar as madeiras necessárias para poder iniciar a obra. Ou seja, Neemias já estava em obra. Neemias, ele já estava com a mão na massa, e o rei concedeu. Ele foi à floresta, pegou de Asaf, não é o mesmo Asaf levita, mas ele pegou as madeiras e ele tinha cartas para atravessar as fronteiras com aquela madeira. Ele tinha a garantia, ele tinha a segurança. Deus vai colocar muitos instrumentos nas tuas mãos, que antes você nem podia imaginar. Você se sentia preso com uma situação, Deus está liberando a tua vida, o Senhor está liberando a tua vida, em nome de Jesus. Recebe no teu espírito. Uma quarta restauração, é a restauração da resistência, rejeitando toda palavra contrária de Sanbalá e Tobias. No capítulo 4, eu só vou ler um versículo e vou contar a história para você. Quando Sanbalá ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado, e começou a zombar dos judeus na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que são esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalá e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Querido, você vai se levantar agora, na autoridade do nome de Jesus, com inconformismo no teu coração. Pode muitas vozes terem se levantado, pode muita gente ter determinado, sentenciado, mas o Senhor está te dizendo: vai ser restaurado esse princípio na tua vida, e o princípio da restauração da resistência, em nome de Jesus, amém? O Senhor está te dando um escudo de fé, dizendo que as palavras de Satanás, as palavras do inimigo, são palavras mentirosas. Ele continua sendo o pai da mentira, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está te dizendo: tapa os teus ouvidos para essa mentira, para os sofismas, para aquilo que as pessoas presumiram, acharam, sentenciaram. Caiu por terra em nome de Jesus. Só que o Senhor está te falando, esse é um princípio que você não pode abrir mão, é o princípio da resistência. O Senhor Jesus falou: resistia ao diabo, mas antes Ele disse: sujeitai-vos a Deus.
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos de nós somos assolados na madrugada, não conseguimos dormir, porque a preocupação chega numa proporção de angústia, ou qualquer outra situação parecida com essa. É o Senhor que está te dizendo, aleluia, eu sou o Deus de Neemias, eu sou o teu Deus. Fala o teu nome. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus do Abude, Ele é o Deus. Fala o teu nome, querido, em nome de Jesus. Sabe o que é muito importante do ponto de vista espiritual? Nós participarmos de um momento como esse, não como espectadores. Se você crê firmemente que o Senhor levantou um anjo para poder ministrar para a palavra para você hoje, não receba essa palavra. Do ponto de vista teológico, eu acho isso, eu acho aquilo. Abre o teu espírito, abre o teu coração. Essa palavra não é do bispo Abude, eu não tenho nenhum desejo de impressionar ou de você achar como ele prega bem ou ele não prega bem. Eu não tenho preocupação com isso. A minha preocupação é uma só: Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando individualmente com você. Então seja revestido, a restauração da resistência, rejeitando toda a palavra contrária de Sanbalá e Tobias, sem a pessoa saber. Se você convive com a pessoa que traz essas palavras que são contrárias, né? Não dá apelido delas de Sanbalá e Tobias não, tá? Para não pegar mal, para não achar, mas dentro de você vai saber: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Se o inimigo usou Sanbalá e Tobias para tentar intimidar, ele pode usar A, B, C contra você, mas haverá uma resistência, um escudo da fé, dizendo: não ocupa espaço, nem tampouco vai me convencer, porque o meu Deus, que me convida, me chama para essa restauração espiritual, essa restauração do querer, a restauração da ousadia, a restauração da resistência. Hoje Ele me dá a restauração da capacidade realizadora, de forma determinada. Levante sua mão direita, fala: em uma das mãos a espada, em outra mão a pá. Bispo, decide: eu vou guerrear ou eu vou construir? Você vai fazer as duas coisas. Enquanto você estiver construindo, aleluia, você vai guerrear e vai vencer. Enquanto você estiver guerreando e vencendo, o Senhor te faz, aleluia, um super servo de Deus para construir junto com essa luta. A luta não vai esmorecer você. Haverá tempo para isso? Sim, bispo, aleluia, haverá tempo para isso, em nome de Jesus. Amém, queridos. E nós encontramos isso quando tudo parecia ser uma ameaça. Neemias recebeu uma estratégia de Deus. Ainda nessa madrugada você vai receber estratégias de Deus, aleluia. Ele recebeu uma estratégia de Deus, convocou todo o povo e disse: olha, quem mora naquela parte da cidade vai reconstruir um muro naquela parte, aquele que mora do outro lado vai fazer isso. E não vamos parar, mas se houver ataque do inimigo em qualquer uma dessas partes, põe a boca no trombone, literalmente. Ele falou: toca a trombeta, vai todo mundo para lá e vai te ajudar, e você vai vencer. Sabe o que representa isso, querido? Aquilo que a gente estava falando antes do culto começar, é na unidade do corpo de Cristo, aleluia, é na concordância do corpo de Cristo. Muitas vezes a gente encontra o servo de Deus, o cristão, agindo de maneira tão impessoal, com o seu próprio irmão, agindo de uma maneira tão fria. É com esse irmão que você vai entrar num trem chamado trem do amor, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós vamos viver juntos na eternidade, aleluia, amém, queridos. O Senhor restaura hoje a minha automotivação para impulsionar, influenciar
e reanimar todos que estão ao meu lado. Você crê nisso? É chocante porque Neemias, num determinado momento, ele encontrou até Judá, até essa tribo que era entregue, estavam lotados, estavam estafados, estavam cansados, estavam no limite. Aleluia. Neemias, ele teve essa capacidade realizadora e também essa automotivação. Querido, não espere que as pessoas do teu lado motivem você. O Senhor espera que você, sabendo quem Ele é, seja automotivado. Davi, ele em Ziclag, chorou até não poder mais, eles queriam apedrejá-lo, mas de repente, Davi se reanima no Senhor. Eu vou dar ênfase, no texto bíblico não está escrito que Davi foi reanimado pelo Senhor. Davi se reanimou, ele tomou uma decisão. Então, como diz a bispa Sônia, o índio quando vai à guerra, ele se pinta, né? Ele se produz, porque ele sabe que vai chegar diante do inimigo, não simplesmente como um coitado que está para ser abatido. Você vai se levantar dessa maneira em nome de Jesus. Cadê os levitas? Aleluia. Não, pode ficar onde vocês estão. Aleluia. Mas ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo. Vai de novo, todo mundo. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Agora canta, né? Aleluia, aleluia. No tom. Você pode ficar de pé? Quem quer viver essa restauração que vai representar a construção em tempo recorde na tua vida? Aleluia. Sai do teu lugar, vem aqui para frente todos. Aleluia, que desejam viver isso. Venha, 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 venha. Aleluia, é a comunhão do corpo, a comunhão dos santos. Aleluia. Venha, venha, se abra. É o Senhor que está falando com você. Aleluia, pode vir mais para frente. Aleluia. Ouça, põe a letra por favor aqui, se alguém conseguir ajudar. Você sabe como começa essa letra? Falando: o Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz de um adorador. Eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor que restaurou a tua automotivação hoje é o Senhor, aleluia, que mostra que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma maneira sorrateira, suja do inimigo de roubar essa capacidade de fazer em tempo recorde, é sugando as nossas forças, interferindo na alegria. Quando nós encontramos o Senhor, podia chover canivete, podia alguém arrancar
de mim, eu não estou nem aí, porque a minha alegria não dependia de A, B ou C, de algo acontecer ou algo não acontecer. Eu quero todos os dias ser uma criança no colo do meu Deus. Eu quero todos os dias ser, aleluia, aquele que vai ser renovado pela alegria. E tem garantias do Senhor para isso. Pode a tristeza durar por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, aleluia. Oh, nunca mais, depois de sentir tristeza por uma noite, eu vou me conformar, eu vou sair de casa ainda com essa tristeza, com essa preocupação. O Senhor, Ele está pronto e Ele renova a minha, a tua vida todos os dias. Aleluia, a bondade e a misericórdia continuam como garantias do Senhor para nós. Aleluia, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa força não vai ser sugada. Uma obra em tempo recorde, aleluia. As portas queimadas vão voltar para o lugar, em nome de Jesus. O Salmo 126 diz: quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Por isso que o segredo para isso é, mesmo chorando, eu estou de pé, eu vou continuar a caminhar. Eu vou lançar as minhas sementes. Qual semente, Senhor? A semente de restaurar a minha comunhão plena espiritual, me quebrantar, não só por mim, me quebrantar pela minha família, me quebrantar pelo povo de Deus, que anda de maneira muito morna no planeta Terra, descompromissado. A restauração do querer, me mobilizando, saindo de toda a zona de conforto, restauração da ousadia e coragem, rompendo os limites, restauração da resistência, para rejeitar a palavra contrária de Sambalá e Tobias desses dias, a restauração da capacidade realizadora, através dessa determinação, com a espada, com a pá na nossa mão, tocando a trombeta junto do povo de Deus, aleluia, restauração da automotivação que me impulsiona, que vai me fazer influenciar pessoas. Neemias não foi influenciado por nenhuma daquelas opiniões negativas, até do seu povo, não, ele influenciou, ele influenciava, ele falou: vamos lutar pelo nosso Deus, vamos lutar pelos nossos familiares. O Senhor está derramando novos dons para a tua vida. O Senhor está derramando a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus está derramando um novo vocabulário. O Senhor está derramando mais intimidade, aleluia. O Senhor te diz: a obra será completa. Se foi em 52 dias para Neemias, será para você, aleluia, até o final do ano, aleluia. Em mais de 90 dias você vai viver, e o Senhor vai mudar a sorte e vai fazer a tua boca se encher de riso. Antes de nós orarmos e adorarmos o nosso Deus, eu quero terminar dizendo: sabe como que eu consigo viver essa restauração, os princípios todos? Quando eu entendo que eu não vou lutar por mim, eu vou lutar pelo reino que eu represento. Que vontade doida é essa que ele sentiu
Sabe quantos anos tinham passado desde que o exílio começou? 70 anos. Volta 70 anos hoje na história. A gente vai bater aonde? Nunca aconteceu. Por que você acha que vai acontecer com você, Neemias? Porque eu me quebrantei. Aleluia. Porque eu vi essas coisas todas aconteceram, esses princípios espirituais aconteceram. Bispo, mas eu conheço o Senhor há pouco tempo. Vai nessa, porque o Senhor vai te usar dessa maneira. Bispo, eu conheci o Senhor, mas eu acabei me perdendo, me afastando. O Senhor não tem o dedo em riste, o Senhor tem a mão erguida dizendo: vem filho, volta filho, aleluia, vive filho, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te agradeço, meu Deus. Os pastores vão ungir as vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem completado através da tua palavra o teu querer, e as portas, Senhor, serão abertas, e as muralhas, Senhor, que se opõem cairão, e as muralhas que precisam ser reconstruídas, não só pessoalmente, individualmente, mas do teu reino, da tua obra nessa terra, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil, Senhor. Oh, vem e opera em cada um de nós. Tira os impedimentos, tira, Senhor, o hábito, Senhor, de vivermos na mesma condição que eles viveram por 70 anos, se foi herdado de gerações anteriores. O Senhor é o Deus que quebra a maldição, aleluia, e que abençoa até a terceira, quarta geração ser tocado, ser visitado, ser marcado. Oh, recebe a causa de cada um dos teus filhos, Senhor, recebe esse querer, em nome de Jesus, aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu vou repetir, essa palavra não é de homem, não é do bispo Abud. Eu não me preparei teologicamente para a honra e a glória, é só do Senhor. Eu quero guardar no meu espírito, eu quero guardar no meu coração. Eu quero viver cada um desses princípios espirituais. Eu quero interceder por vocês. Eu quero ver as janelas do céu sendo escancaradas. O Senhor realizando essa obra em tempo recorde na tua vida, mas também através da tua vida. O Senhor está inaugurando um novo tempo. Recebe essa unção na tua vida. Vamos estar mais juntos, vamos buscar mais o Senhor, vamos ter mais comunhão, em nome de Jesus. A palavra, ela foi transmitida pelo YouTube, ela está registrada, depois a gente vai passar nos grupos, porque eu quero ouvir de novo, não aquilo que eu ministrei, aquilo que o Espírito Santo de Deus me deu de direção, de orientação, e eu quero viver isso em nome de Jesus, junto com você, amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo, ministro do Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, amém, amém e amém.